Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo agora, que Deus possa te dar um dia muito abençoado, que possamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. É tão bom nós lermos, né? Na verdade é fundamental, né? Não é só importante, nós dependemos dessa palavra, ouvir essa palavra, guardar essa palavra e principalmente aplicar essa palavra. Se você não aplica a palavra de Deus na sua vida, você não vai experimentar o poder dessa palavra. Você pode guardá-la, porque a Bíblia diz para não pecarmos contra o Senhor, mas você precisa aplicá-la para experimentar o grande poder de Deus na sua vida. É colocando em prática no seu dia a dia que essa palavra faz toda a diferença. Tem gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, sabe tudo sobre a Bíblia, mas não consegue colocá-la em prática. Nós não vamos acertar em tudo, obviamente, mas nós vamos procurar andar segundo a palavra de Deus, e aí nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Te convido para isso, conhecer essa palavra, viver essa palavra, aplicar essa palavra. Vamos para mais um Café Pastoral. Que Deus fale então ao teu coração. Nós estamos falando sobre um tema chamado Tomando Territórios. Esse é o nosso tema. Mas eu queria antes pedir a você, se você está assistindo agora pelo YouTube e não fez inscrição no nosso canal Café Pastoral, faça a sua inscrição agora. É muito importante você fazer a sua inscrição, acionar o sininho aí para receber nossas notificações, dar um like ou um dislike, aí você vai escolher, mas faça isso, pare um pouquinho aí, ou então deixa para o final, a gente relembra isso a você, né? Agora, também compartilhe esse vídeo com outros amigos seus. É muito importante essa palavra chegar a outras pessoas. Se está sendo bênção para você, compartilhe isso com outros. Não é que a gente quer aparecer, não é nada disso. Nós queremos que chegue ao maior número de pessoas possível a palavra de Deus. Essa é a nossa única intenção, nosso único objetivo. E você também pode deixar seu comentário. Se você está pelo Instagram, também faça a mesma coisa. Envie aí para os seus seguidores, né? Compartilhe esse vídeo pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, da forma que você achar melhor. É muito importante ser um instrumento da parte de Deus. Você é esse instrumento, nós somos esses instrumentos que Deus escolheu para realizar a sua obra na terra. Bom, então nós estamos falando sobre um tema chamado Tomando Territórios, e lemos o texto ontem de Josué capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Bom, falamos ontem sobre o estado que Josué estava vivendo naquele momento, a situação que ele estava vivendo e como nós também podemos passar por momentos como esse, né? Há momentos que passamos de frustrações, decepções, porque existem coisas que acontecem de forma inesperada em nossa vida, né? Às vezes uma enfermidade, uma situação de acidente, alguma coisa que acontece que nós não esperávamos, mas existem coisas que nós estamos administrando hoje, que fomos nós que plantamos, nós que falamos o que não deveríamos falar, nós que fizemos algo que não deveríamos fazer, ou deixamos de falar, ou deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer, segundo os princípios da palavra de Deus. Então nós plantamos, e para toda semeadura há uma colheita. Então às vezes hoje nós estamos administrando até uma frustração nossa, né? Alguma coisa que está dentro de nós, que foi uma semeadura nossa. E a gente está aprendendo a administrar isso agora e vamos na palavra de Deus conhecer o que Deus faz nesses momentos. E nós falamos ontem que a primeira coisa que Deus faz nesses momentos, quando a gente se quebranta na presença dele, nós vamos com certeza ouvir o nosso nome através dele. Ou seja, ele te chama pelo teu nome. Então nós conversamos ontem sobre isso. E também começamos ontem a falar, ele te entrega um plano, ele te mostra um plano. E falamos ontem sobre o plano original, o plano principal, o plano de salvação. Se você não ouviu, assista o vídeo de ontem também para você crescer junto com a gente. E agora eu quero apresentar para você um outro plano, é o plano de restauração. Então Deus, ele primeiro te chama pelo nome, porque ele vai dizer que ele se preocupa com você, ele se importa com você. Segundo, ele te vai apresentar planos. O primeiro plano que ele te apresenta é o plano de salvação. Então, depende da situação que você vive em relação a ele. E agora nós vamos falar sobre um plano de restauração. E para isso eu preciso ir a uma história da palavra de Deus muito interessante que trata da nossa história. E Jesus contou essa história, essa parábola
muito importante que você talvez já ouviu várias vezes, ou se você não ouviu, você vai ouvir agora. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade então entre os filhos, entre eles, né? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, ou seja, saiu da casa do pai e foi viver a sua vida. E lá, nesse lugar, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, ou seja, torrou todo o dinheiro que ele tinha como herança, olha o que aconteceu. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou então a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha que ponto ele chegou. Ele desejava então encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, ou seja, a própria comida que os porcos tinham, ele desejava comer aquela comida, mas ninguém lhe dava nada. Então, a Bíblia diz, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, o que ele fez? Levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Olha só o que o texto está dizendo, Jesus está falando. Pois este meu filho estava morto. Ora, ele estava morto, mas como assim morto? Ou seja, a palavra morte aqui, a palavra morto aqui significa separado, separado de Deus, separado da vida eterna, separado da pessoa de Deus. Aqui, como a figura de Deus é a figura do Pai, a figura do Filho somos nós. Então um dia nós deixamos Deus de lado. Então quando deixamos Deus de lado, nós entramos nesse estado, nós estamos mortos espiritualmente falando. Porque aquele jovem estava vivo fisicamente falando, mas estava morto espiritualmente falando, porque ele estava morto agora eternamente, porque estava longe da presença do Pai. E aí o pai diz: esse meu filho estava morto, vamos fazer uma festa. Por quê? Porque ele voltou à vida, ele voltou à minha casa, ele voltou à minha presença. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Deus, ele tem um plano de restauração para você. Porém, para que esse plano possa acontecer na sua vida, você precisa fazer como esse jovem fez. Todos nós um dia nos desviamos de alguma forma daquilo que Deus separou para nós, daquilo que Deus tem para nós. Saímos da sua presença. A sua casa aqui, né, é a presença dele, é vivermos em sua presença, é ouvirmos a sua voz, termos intimidade como um pai amoroso que quer nos abraçar, quer nos beijar, quer nos carregar no colo, se necessário for. Assim é o Pai perfeito, nosso Deus Pai. E o que nós fizemos? O que o filho pródigo fez? Então, ele saiu e foi viver a sua vida, e aí achou que tinha que gastar tudo que tinha mesmo, e gastou tudo, desperdiçou tudo, e de repente quando viu, não tinha mais nada, não tinha mais amigos, e de repente parou no local para trabalhar e queria comer a comida dos porcos onde ele trabalhava num chiqueiro, né? Nós chamamos aqui no Rio de chiqueiro, e ali ele estava trabalhando e nem a comida dos porcos ninguém lhe dava, até que ele caiu em si, quando ele parou para refletir no estado que ele estava. Então Deus tem um plano de restauração, mas é necessário que você pare para entender como está a sua vida hoje. Como está o seu coração hoje? Você precisa cair em si e pensar e entender
como está a sua vida, o que aconteceu com você, o que aconteceu com o ministério que Deus te deu, o que aconteceu com a família que você tem, como está teu coração hoje. E aquele jovem, ele pensou: eu caí, eu errei, eu falhei, eu pequei contra o meu pai. E lá os empregados, eles têm o que comer, eles têm o que vestir. Eu sou filho, estou aqui nessa situação, já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar depressa. Eu vou voltar depressa e falar com meu pai: pai, eu pequei contra o Senhor. Ele não ia chegar lá na casa do pai e dizer: pai, estou de volta, e aí vamos lá, prepara o quarto para mim, eu sou teu filho. Não, eu pequei, nem mereço ser chamado seu filho. Pode me fazer um dos seus empregados. Mas o Deus que representa ali, representado pelo pai, ele tem um plano de restauração. O que ele disse? Nada disso. A primeira coisa que ele fez, ele correu em direção ao filho, porque Deus espera nosso retorno, porque ele deseja nos restaurar, ele quer te restaurar. E aí o pai o abraçou, a Bíblia conta, né? E o beijou. Você fica imaginando essa cena, aquele pai emocionado, vendo o seu filho retornando, que ele desejava tanto, porque esse é o desejo do coração do pai. Ele tem esse plano de restauração para mim e para você. E aí o pai disse então aos seus servos: depressa. Ele não quis ouvir o filho, porque era seu filho, né? Ou seja, não ouviram o que o filho estava pedindo. Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Ou seja, vamos colocar uma roupa nova nele, uma roupagem nova de santidade nele, né? Isso simboliza a santidade. Coloque um anel em seu dedo. O que é isso? É o retorno à autoridade, porque o anel era símbolo de autoridade, simbolizava a família pelo qual pertencia. Então ele está dizendo: você é meu filho e eu devolvo a você essa autoridade. Coloque calçado nos seus pés, ou seja, seja agora protegido, né? Esteja agora protegido. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. Aí fizeram um churrascão, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque aquele novilho era especial. Ele era guardado por uma ocasião muito especial. E ele mandou trazer aquele novilho e fizeram ali uma festa. E ele diz: porque esse meu filho, como falei anteriormente, estava morto, mas ele reviveu, ele voltou à vida, estava perdido e foi achado. Deus, ele tem um plano para você, um plano de salvação e um plano de restauração. Agora mesmo, ele quer restaurar teu coração. Eu não sei se o que você está vivendo hoje são consequências de situações inesperadas que acontecem na minha vida e na sua vida, acontecem na vida de qualquer ser humano. Ou talvez de semeaduras que eu e você fizemos. Estamos vivendo hoje essa situação, as consequências. Talvez eu possa estar me sentindo culpado por alguma coisa que eu fiz que não deveria ter feito, ou talvez algo que eu deveria fazer e não fiz, porque não pecamos só, né, porque fizemos algo. Também podemos pecar porque deixamos de fazer algo. E aí hoje estamos sentindo esse sofrimento, essa dor. Mas o que Deus quer? Deus quer que a gente faça exatamente como o filho pródigo fez. Cair em si, parar e refletir: como está a minha vida? Ora, eu sou filho de Deus, eu preciso voltar à presença de Deus, eu fui criado por Deus e hoje eu quero retornar ao Pai. Talvez a semeadura foi uma palavra maldita, talvez a semeadura foi algo que você ouviu que não deveria ter escutado e deixou que aquilo enchesse seu coração de ira, né, de discórdias. Eu não sei qual foi a semeadura e não sei quais são as consequências na sua vida, mas uma coisa eu sei: Deus tem um plano para você. Primeiro, ele vai te chamar pelo nome. Segundo, ele vai te apresentar planos. Primeiro plano é a salvação. Segundo plano é a restauração. E ele espera por você, porque ele quer te dar um abraço, ele quer te beijar e, se for necessário, te colocar no colo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus fale ao teu coração nesse dia e pense, aplique essa palavra. Não adianta só ouvir, aplique. E antes de terminar, e você não deixar aí de fazer a sua inscrição, falei no início, né? Vou te lembrar, faça a sua inscrição aí agora e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você, muito especial. Nós temos um canal no Instagram, AP Wagner Mariano, e no próxima quinta-feira, dia 22, às 20 horas, nós vamos fazer uma live. E quem vai estar comigo nessa live será o apóstolo Evandro Amorim Santos, né? Santos Amorim. Ele é psicólogo, pastor, psicanalista, teólogo, professor, é um homem de Deus e tem uma grande experiência na área que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre depressão. Esse será o tema, talvez o maior mal do século, que pode atingir qualquer um de nós. Talvez hoje você esteja sofrendo disso, ou talvez conheça alguém que esteja sofrendo disso.
E nós vamos falar sobre esse tema ali no Instagram, AP Wagner Mariano, quinta-feira, dia 22, às 20 horas. Eu convido você para esse dia, para a gente participar junto. E o apóstolo Evandro, psicólogo, psicanalista, teólogo, professor, pastor, ele vai estar falando conosco sobre esse assunto, respondendo algumas perguntas que vamos fazer, e será bênção, com certeza, em minha vida e na sua vida, e para tantos outros que você convidar para esse dia 22, quinta-feira, às 20 horas. Deus te abençoe, dê um dia muito abençoado. Shalom, graça e paz.